Sempre quis fazer esse tipo de conteúdo, mas pra ser bem sincero, eu tinha uma preguiça imensa de fazer. Eu sempre pensava, pô, queria mostrar pra galera como é que eu faço, né? As minhas músicas, como é que é meu processo criativo. E agora eu vou mostrar pra vocês as 4 faixas do EP. Isso é agora pelo Night Cuts. E vamos lá. Começando pela primeira faixa, é uma das favoritas de um tempo pra cá. E eu vou mostrar como é que eu fiz ela, né? Vocês podem ver que o arranjo é bem simples. Não tem muita coisa, tem 23 canais, tá ligado? Sendo que nos 23 canais, tipo, 3 canais eles só aparecem aqui pra lá de 5 minutos quase. Vocês podem ver que tem uma coisa que ela fica a track inteira quase, que é esse acorde. Ele não tem nenhuma variação. Nenhuma, tá ligado? Nenhuma. Nenhuma. Em nenhum momento. Ele é o mesmo acorde. A música inteira. Aí você fala, pô, mas ele vai ficar muito enjoativo, tocando a mesma coisa, o mesmo timbre, a música toda. Provavelmente. Só que a gente vem aqui, abre as automações e a gente vê que o que dá vida a esse acorde, basicamente, é o filtro. Acima de tudo, óbvio que o eco também, mas o filtro, que ele vai abrindo e fechando e dando espaço para ele, movimentando, para ele não ficar a mesma coisa. Então, se a gente vem aqui e desliga todo o processamento dele, ele fica assim. Agora imagina isso o som inteiro assim. Vai ficar assim o som inteiro chato. Então, se a gente já vem aqui, ó, liga o processamento dele, ele já começa meio tipo assim, um mistério místico, tá ligado? Meio tipo. Aí vai acontecendo, vai vindo nas caras. É aquele praticamente das caras. Vai saindo devagarinho, de fininho. E é basicamente essa parada de vai e volta. Então aqui, ó. Fechou, abriu, fechou. Que vai criando uma tensão também. E aí a primeira vez que ele meio que dá um spoiler do que tá pra acontecer, porque esse som inteiro, ele te prepara lá pro último drop. Então, a primeira vez que ele te dá um spoiler do que vai acontecer aqui no segundo drop, que ele vem aqui crescendo junto com o eco. Ele aparece aqui, ó. Breve momento, já fecha de novo e já volta. E ele vai aparecer, tipo assim, descaralhado só aqui na frente. Até isso acontecer, olha quanto que, mano, ele fica te enrolando, entendeu? Aí ele vem aqui, só pra ele aparecer aqui, no último. E é isso, junto com esse acorde a gente tem uma outra layer de percussão. Não sei se é uma percussão propriamente dita, mas ele fica, ó, nas mesmas notas. Esse acorde aqui, ele começa em Dó, então a gente tem aqui o C, o D, depois o G. É literalmente o C, o D e o G, né? Duplicado uma oitava pra cima. Só que aí que tá o pulo do gato. Porque nessa primeira, a gente tem um Dó sustenido, um Ré sustenido, tá ligado? Um D sustenido. Que eu tô acostumado a falar C, D, às vezes quando eu vou falar em Dó, Ré, Mi, Fá, eu me perco. Mas a gente tem aqui o D sustenido, que ele só aparece aqui. Ele não aparece aqui, ó. Ele só aparece aqui. Que é o que dá essa estranhezazinha nele ficar. E aí a layer dele, aqui embaixo, é a mesma root note, né? Que seria a primeira nota, que seria o Dó. Ele fica batendo, você pode ver aqui pelo desenho das notas, ao mesmo tempo. Justamente para dar esse corpo no acorde. Então, olha, ó. Se tira, ó. Fica faltando um pouco ali. No médio dele, para dar esse... A gente tem o baixo, que também tem 2 layers. Uma é literalmente só sub. Vou abrir aqui o EQ. Dá pra ver que não tem nada. Eu não preciso nem cortar. Não tem nada depois de 200 Hz. Nada. E aí o noise depois de 200 Hz. Pra dar um gás do baixo, né? Dá uma gracinha. Um outro sub com um timbre diferente. Pra dar uma dinâmica assim de pump, eu diria. Então ele ficou... Ele tá nas contras, que são os espaços que a gente tem entre as notas. Tipo, tem algumas notas que elas dão umas encavaladas, mas depois arruma aí, tá ligado? E aí quando você junta com o kick, ele faz sentido, saca? Então eu vou abrir aqui pra vocês com o kick. Aí se eu tiro ele, olha como ele fica. Mó espação, tá ligado? E aí o baixo também ele tem uma única variação. Ele é só um sobe e desce. Tu. Tipo, tu. E aí ele tem essa penúltima nota aqui. Só.
com outro baixo. Que também dá uma tricadinha assim no ouvido. O kick também tem layer, muitas coisas tem layer nesse som, então tem a layer aguda, que é só um punch, só para dar um punch mesmo. Basicamente para deixar o transiente no jeito, para ter um ataquezinho no kick, porque a parte grave dele parece só um rumblezão de técnico. Que era a proposta, ficar um negócio sujo, mas que faltava alguma coisa, e os dois juntos são assim. Dá pra ver que os dois separados não faz nenhum sentido. A clap, ela também tem duas layers, as duas layers bem curtinhas, bem snapzinho, bem in shot das ideias. Então a primeira layer, a segunda layer. Tá ligado? Essa layer que era pra estar mais baixa. Pra completar um hatch, que também tá com bastante reverb, que as duas claps estão com bastante reverb. Sem reverb elas vão ficar assim. Tá ligado? Tirar o processamento das duas. Tá ligado? Então, tipo, o que dá a parada é essa sala. Não vou nem dizer que é essa sala, mas essa ambiência com essas texturas do reverb. Que é pra ser assim, a bateria bem simples, só que ao mesmo tempo bem junta. Que também nem tem muita coisa de compressor dando esse glue neles, tá ligado? E o que dá mais esse charme é o reverb, tanto que no head também, ó. Bem molhado, tudo bem molhado. Um tom aqui também molhadão. Aqui um apitozinho de mercado, ó. Bem alarme mesmo, ó. Tá ligado? Vai lá no mercado, passa o produto. Pum. Reverb nele também. Pra dar também esse grau na bateria, ter alguma coisa ali pra acompanhar. E aí aí tem também esse loop de bateria do pack do Simas, um salve pro meu mano Simas. Do último pack dele, inclusive, aí, toma TRL Samples 4. Que eu também não fiz muita coisa, só abri um transient shaper nele aqui e cortei praticamente todo o sustain. Botei um reverb, dei uma distorcidinha aqui com overdrive, bem leve, e ele ficou assim. Então essa bateria. Com baixo. Aí tem duas texturas que eu acho que basicamente, pô, fazem o som ser o que o som é, que é uma é essa aqui. Bem baixinha, bem fundinho, mas que tipo ali, assim, tá ali arranhando o som inteiro. E a outra é essa aqui que também é do pack do Simas, que, mano, tipo, o bagulho tá completamente fora do tempo do som. Mas justamente por estar completamente fora do tempo do som, é que tá dando esse ar, mano, misterioso, trevas, filme de terror, palhaço do mal, vindo te buscar no berço, tá ligado? Tipo assim, tá os brinquedinhos rodando, aquele negócio aqui em cima do berço. E só rolando ali, tipo, se você presta atenção no som, ele vai ficar, ó. Os dois, tá ligado? Tanto esse quanto o outro. Aí tem umas variações a cada 15 segundos. Leves variações, seja uma saída de kick ou uma automação, que eu gosto de fazer só pra deixar quem tá ouvindo a música meio tipo, cabeça pensante, saca? E aí aqui entra outras duas paradas, uma é um pluckzinho, a outra é uns snare, pra dar um movimento na bateria. Então, tipo assim, a bateria passa a ter uma coisa nova rolando, né? Então, ao invés dela estar só aqui tocando isso aqui, agora ela tem um... que ajuda a preencher o groove também, e o pluck é isso aqui. Que eu usei só para fazer as transições, literalmente. Então ele faz uma ponte até o primeiro drop, vai fazer uma ponte depois até o segundo drop, não aparece nunca mais na vida dela. Então, ó. Que também tá automado de uma maneira muito simples, saca? Então, aqui é um Endless Smile, famoso Endless Smile, que acho que todo mundo usa até hoje. Dois filtros, abrindo e fechando o cutoff, feedback de um delay, tempo de um delay e mix de um delay. Então,
aquele outro drop. Aí bem aqui entra um outro plug, que ele também só serve pras pontas. Que, mano, é muito, tipo, ele é muito simples. Ele só tá, tipo... tum, 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 tum. Junto com o outro, eles meio que se completam um pouquinho. Então... E aí com as paradas assim mais atmosféricas, tipo aquele outro apitozinho, mano, ó. Dá um charme, dá um charme, dá um charme. Como eu tava falando, o som inteiro, ele se prepara pra ser resolvido aqui. Aqui é a hora do vamos ver. Então você fica cozinhando o tempo todo com esse acorde aqui, e ele fica... E ele resolve aqui. Por que ele resolve aqui? Vou só abrir as automações, só que é bem didático. Só você ver que tudo tá descendo, tirando o doidão aqui. Tudo tá descendo. Por que tudo tá descendo? Porque ele vai secar. Eu não sou muito fã de build-up. Não sou muito fã de um monte de FX e snare. Não gosto muito. Então aqui ele vai tá resolvendo o nosso problema dessa maneira, onde a gente vai criar tensão sem precisar encher de coisa. Fechando. Sobrou nada. Dance. Bounce. Literalmente, mano. Literalmente não sobra nada. Não sobra nada. It's over. Acabou pro beta. Não sobra nada. Fica só o acorde. E isso aqui. Só. E um único. Mas, tipo assim, estou indo embora, tá? Tipo, todo mundo foi embora. Aí ele, estou indo embora atrasado. Fui embora. E aí só o filtro aqui abrindo e fechando. Ele dá uma leve fechadinha. Ele volta com tudo. E aí tem isso aqui. Que porra que é isso aqui? Vou mostrar pra vocês. Bagulho mais simples do universo. Só que tem uma cauda, certo? Certo. Aí se eu venho aqui, ó. Beleza? Agora, corto. Boto ao contrário. E aí entram os três elementos que não entraram na track inteira. Que é justamente pra falar, tipo assim, pô, pensa, você tá na pista de dança, a mocota, e o som tá... Pô, a gente tá falando aqui 4 minutos e 20, tá ligado? De uma galera que, pô, vai pro rolê, não tem um span de atenção muito longo. Então você está cozinhando a galera por 4 minutos e 20. São 4 minutos e 20. Sabe? Tem gente que não, pô, não escuta música nem de 2 minutos. Pra finalmente acontecer alguma coisa. Que é a entrada desse primeiro vocal. E aí quando entra esse vocal, a pessoa já tipo assim, caralho, mudou alguma coisa, hein? Mudou pra caralho. E aí a pessoa já sabe que vai dropar. Só que aí quando dropa, ele não vai dropar igual dropou o som inteiro, que é o que todo mundo tá esperando. Ele vai ter uma segunda variação que funciona como um switch pra voltar o que tava rolando. Só que aí quando volta tudo, rola uma outra novidade. Que é a pessoa, tipo assim, caralho, que não rolou isso aqui o som inteiro. Então isso aqui só vai rolar agora. Tipo, tudo foi só pra esse momento aqui. Pra esse clímax, que até tá até errado, ó. Tipo, o som na teoria, assim, entre aspas, quando a galera tá produzindo, era pra dropar aqui. Ele tá dropando aqui. Justamente pra, sabe, esse mistério todo. Então, vamos lá. Dance. Bounce. Tá ligado? Tipo assim, e aí pensa você no rolê, aí você escuta assim, tipo assim. Tipo, você ficou sendo cozido durante 4 minutos pra acontecer isso aqui. Aí você fica tipo, caralho! Aí é basicamente isso. Aí cai pra Extended, né? Pra outro, no caso, não pra Extended. E aí vai pra acabar. E acaba de maneira bem, sabe? É isso. Primeiro som é isso. Vamos pro próximo. Que essa track aqui, ela é simplesmente... Ô, cara, ela foi durante um bom tempo
durante um aninho, assim, ela foi a track mais doida que eu tinha produzido, que eu ficava, tipo assim, toda vez que eu escutava, eu ficava, tipo assim, ó. Porra, caralho, moleque! Dá um overview do arranjo aqui também, bem repetitivo, bem repetitivo. É aquelas track maçantes de você tá num rolê assim, tipo, e fica, sabe, pouca troca, pouca coisa rolando. E eu gosto de botar umas tranqueiras na track, então ela já começa com um vocal que ele só aparece aqui, ele não aparece nunca mais, que é isso aqui. Literalmente um mano falando era uma vez, só que cheio de coisa. Então se eu tirar aqui o processamento, ele fica assim, ó. Tipo, bem tenebrosinho, bem de filme. Ele não tinha mais coisa. Aí eu só dei um slowdown nele, tá ligado? Na entrada e na saída pra ele ficar, tipo, bem fita, como se alguém tivesse na mesa mesmo, na CDJ, fazendo, tipo... Tá ligado? Então... Aí com os processamentos... E fica... O delay, a cauda do delay dele fica aí, ó. Só... Foda-se. Começamos já como? Tipo, meio assim, ó. Esse som é engraçado, mano. Desligar esses plugins da Master. Tipo assim, mano, ele é cheio de, sabe, barulhinhos, perguntas e respostas. Então vamos lá. Vou pegar a bateria cheia onda aqui, pegar uma sessão que a bateria tá insana de cheia. Pra gente ver. Temos um loop de percussão. Bem cliquezinho. A gente bota aqui no swing. Eu gosto de usar um 16 normalmente. De swing, aí tem várias variações que você pode fazer, mas eu gosto do range do swing de 62 até 72, dependendo, porque tem uns sons que você vai fazer com 50 de swing, ele funciona também, depende da sua proposta, mas eu gosto de usar esse swing. Temos 4 layers de snare, então a primeira, segunda, terceira, quarta, todas juntas. Aí seguimos para um loop de hatch. Ele não tá batendo, ele tá batendo ó. E ele dá essa engasgada aqui, que é como se fosse um glitch. Eu não sei como é que faz os outros programas, mas aqui é como se fosse o arpar, tá vendo? E aí ele dá essa... Tá vendo que todos estão, alguns estão branquinhos, outros estão cinzas. Aí os cinzas eles estão um pouco mais lentos, então eles dão essa... Cowbell, que tá bem glitchizado também. Outro hatch que tá se fazendo ó. E aí aqui entra a parte legal, que é tipo assim, tá vendo como é que tá caótico isso aqui? Só que é o tal do pergunta e resposta. Por que é o tal do pergunta e resposta? Vou dar só play e deixar o bagulho falar por ele mesmo. Tá ligado? Então, tipo assim, eles estão conversando, tipo assim, salve, mano. E aí, da hora. Carai, cuzão, você viu, mano? O maluco ali caiu da escada. Você é louco, caiu da escada? Caiu da escada, mano. E aí os caras tá, tipo assim, trocando ideia. Então, junto com a bateria, ó. Oh, dei spoiler. Um acorde aqui também. Mano, eu vou mostrar o acorde, vocês vão falar, você não está fechando com a galera da teoria musical. Não estou, mano. Normalmente o acorde seria só isso aqui. Mas olha a diferença, mano. Com... Tá ligado? E ele é mais curtinho, em algumas sessões ele tá mais longo. Aí o kick, também temos 2 layers de kick. Aqui o hatch, aqui um contra kick, então ele fica com os 2 kicks assim. Não, isso aqui é um snare, pô. Enfim, temos outro shaker aqui atrás.
Só que é um bounce do pad, que é esse pad aqui. Por que não tá? Ué. Enfim, esse pad aqui, o bounce desse pad ficou uma cauda. Tanto que se você ver aqui, ó. É literalmente a cauda do pad seguindo o infinito, tá ligado? Lupadinho aqui, som. Tudo junto. E aí, isso aqui é o baixo. Que é o S1, plugin nativo do Logic. Tem os presets da hora. Eu vou pegar os presets zoando. Então o preset original, ele provavelmente não tinha nada a ver com isso. Vamos abrir o preset original dele aqui só pra vocês pegarem a visão. Tá ligado? Esse era o preset original. Ele virou isso. E aí junto ele tem um... Não vou dizer que é um pluck, né? Mas é meio que um pluck, seguindo literalmente a mesma nota do baixo. Bem simples do Alchemy, o sempre do Alchemy no caso. Que eu peguei algum sample de órgão e taquei nele. Ele é muito bom para fazer síntese granular. Quem tem Logic recomendo. Quem tem outros DAW não sei como é que faz síntese granular nos outros DAW. Eu sei que acho que no Ableton é bem maneiro. Tem aquele doidão lá que faz vários vídeos, né? Mas enfim. Aí basicamente é isso aí, pô. E aí ele fica como? Entrando e saindo coisa. Aí vez ou outra entra. E, mano, esse som é muito lombrado, mano. Porque, tipo assim, ele tem esses pads e essas trocas, mano. Tipo, olha isso aqui. Tem um pad principal, ele vai abrindo. É 2 notas só. Só sobe um semitom, mano. Literalmente, só sobe um semitom. Aí entra o outro, aqui, ó. Esse aqui ele fica fora justamente para dar essa enganada. Então, porque no padrão, por padrão, sempre vai bater, né? Nos primeiros. Esse aqui ele fica fora justamente para dar esse. Oh! E aqui a gente tem também esse outro que tá acompanhando, que é aquele antigo. E aqui a gente tem um step rolando, que é novidade. Então, ó. É só uma nota, só que ele tá meio que tipo doido. Passa aqui pra cima. E aí fica o delay dele infinito. Esse plugin de delay aqui do Logic, ele é muito roubado, mano. E aí tem, né, os cutoff, ressonância, porra toda. Aí você deixa aqui, mano. Você vem pro cutoff dele. O cutoff você nem mexe, bota ele no sync. No sync não, no mesmo swing que você tá usando. Liga o sync. O level aqui você dá uma zaraiada, porque aqui você consegue ver o tempo dele. Sobe o teco do edge, feedback, e ele vai ficar, ó. A gente faz umas mudanças naquelas paradas que tava. Que como você pode ver aqui. Aqui ele tá muito insane. Só que aqui ele tá diferente. Ele tem uns picotes que ele vai funcionar de uma maneira diferente daquela lá antes de voltar pro som original. Então ele tá aqui, ó. Tá ligado? Pausinhas que não, tipo, tá ligado? Ele segue a mesma coisa. Esse som ele não vai ter muita mudança. Quando que ele vai ter mudança? Ele começa. Isso aqui é. Mano, as viradas desse som são muito lobradas, mano. Esse som é muito lobrado. Esse som, mano, eu. Tô até meio pasmo, assim, porque esse som é muito doido, tá ligado? Esse som ele é muito doido. Eu não sei como ele ficou tanto tempo parado, mano.
Saca? Esse som ele é de 2024, mano. A gente tá no final de 2025, ele é de outubro de 2024. E, tipo assim, eu ficava, pô, isso é mó doido, mano. Como é que é? Pô, a galera não baixa, não toca, não nada, tá ligado? Tipo, isso é muito doido, mano. Eu escuto isso até hoje e falo, mano, você é louco, muito doido. Porque, mano, todas as viradas são lombradas, as pausas são lombradas. Tipo, pô, aqui, mano. Olha essa fita. Eu só botei o kick ao contrário. Só que, mano, ele tá muito. Só escuta. Aí já começa com a fita entrando, ó. Que é a mesma coisa, literalmente, é a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa, tipo, mesma nota, mesmo plugin, mesmo tudo, só mudei um pouco aqui no processamento, mudei um pouco as notas, se eu não me engano, ele tá uma oitava pra cima, ele tá 2 oitavas pra cima no caso. Liguei um ARP, e aí fui desenhando aqui no ARP, né? Você vem aqui, pá, bota o que você quiser, o tamanho e tal, não sei o que. E cada vez que bate aqui, ele bate como chord, não como notas únicas, né? Mudei aqui o range de oitava, então se você bota aqui ele vai tocar até 4 oitavas, aqui 2 oitavas, aqui a variação é o quanto ele varia, aqui o quanto você quer, né? Um 16, um para 8, enfim. E aqui se ele tá subindo, se ele tá descendo, se ele tá subindo e descendo, você tá ligado? Então aqui só sobe, aqui só desce, aqui sobe e desce, aqui tá aleatório. Esse aqui, vou ser honesto, eu não tenho a mínima ideia do que ele faz. Esse aqui da mãozinha também não. O LED ele fica parado. E aí basicamente, ó, liga o ARP. Vem aqui no Options, muda os parâmetros, ó. Isso aqui é o tamanho da nota, então deixa baixinho, velocity é velocity normal, swing, mesmo swing da track inteira. Então, ó. Aí aqui tem um pequeno easter egg que ninguém ia perceber se eu não falasse. Tem um Voltmix aqui pra fazer essa saída, um Voltmix, mano, tuchado de delay. Então, ó. Cheio de delay, então, tipo assim, o Voltmix todo mundo conhece, né? Ele era só... Tudo bem que ele tá no swing do som. Aí, com tudo, ele fica, mano, nem parece um Voltmix, mano. Sujaço. Tudo tem muito delay, muita calda. Aí aqui ele cozinha você 1 minuto, ele fica 1 minuto te cozinhando. E você tipo assim, mano, pelo amor de Deus, me livra desse mal. E aí ele finalmente vem te livrando, tá ligado? Mudou aqui também, então você percebe que tipo assim, aqui eles estão todos curtinhos. Aqui esses FX eles estão mais longos. Tá vendo? Tipo, com mais calda e tudo. E aí aqui entra a única diferença no bagulho, que é um plug. Mano, só. Que ele nem tem tanta automação assim no som inteiro, porque ele é muito frenético, mano, ele não precisa ter automação, ele precisa, tipo, macetar a pista, saca? Então aqui ele, tipo assim, seca tudo lá, e, tipo assim, tem leves alterações pra, tipo assim, ter o bagulho vindo, aí ele só dá uma chamadinha no baixo aqui, ó, e aí entra o mano novo aqui, olha isso, mano. Nossa. Mesma coisa, sem perdoar o que me... Era um stepzão bem house das ideias. Taca aqui, muda os parâmetros. Eu uso muito esse Semper do Alchemy, mano. Muito pras chords, tá ligado? Mano. Acompanhando aqui embaixo. Tudo junto. Nossa, mano. Essa é muito doida, mano. Essa aqui não existe, mano. Não existe. Viradinha.
aqui não existe, essa aqui não existe, essa aqui não existe, essa aqui, mano, você é louco, essa aqui, mano, essa aqui não existe. Puta, mano, essa aqui, sei lá, mano, pô, sonzeira do caralho, tá ligado? Tipo, mano, com todo respeito aí, mano. Acabou, vamos pra próxima. Bom, agora marcha pra segunda faixa, que é senso comum. Ela já é um pouco mais treta, assim. Um pouco mais treta, mas, tipo assim, o projeto dela é muito maior que a outra. Muito maior que a outra. A gente tá falando de, pô, 40 canais. Esses do 44 aqui até os 54. Esses 10 canais, eles não foram pra jogo. Foram alguns testes com alguns vocais. Porque, engraçado, ela era pra ser um remix, né? De um som de um parceiro meu. E aí, eu achei que não tava mais fazendo muito sentido. E aí eu dei um salve nele e falei, ó, mano, acho que não vai muito pra frente essas ideias, não. E ela já tem mais informação em geral em tudo. Acho que até no arranjo aqui dá pra ver que tem bastante variação. Tanto aqui, nesse último drop, quanto aqui, enfim. Dá pra ver que o arranjo já é um pouco mais diferente da outra. E ela... Bom, vamos, né, começar com, acho que meio que o elemento principal, que é esse baixo aqui. Que meio que é a mesma dinâmica com o sub e aí a outra camada... Os dois juntos. Simples também as notas, tem umas variações no Velocity, porque esse plugin aqui que eu usei ele chama DX7. Ele varia o timbre conforme você muda o Velocity. Então você pode ver que tá ligado? Então se eu botar tudo na mesma nota, ele tem essa variação, ó. É leve, mas tem. E ele tá bem fechado justamente para ficar mais sub. Então se você vem aqui, você consegue ver que... Se você ver aqui, você consegue ver que ele tá bem fechadinho, tá ligado? O envelope dele tá bem fechado, justamente para ele ficar um pouco mais sub. E aí tem um outro, que já tem mais uma porrada de coisa no processamento, incluindo cortar as frequências mais graves, né? Porque se a gente tirar ele vai ficar assim. E aí já conflita. Tirando o processamento dele, ele é basicamente outro sub. Ele tem um delay, tem um chorus, tem um phaser, tem um outro EQ, um compressor, outro EQ, sidechain. Junta tudo. Ops, esqueci de... Pronto. E ele fica nisso só. Aí ele entra aqui depois um outro timbre com as mesmas notas de um órgãozinho. Então ele fica tudo junto. Junto com eles a gente tem esse plug que tá basicamente batendo as primeiras notas no mesmo lugar das outras. Então você vê aqui, ó, dá pra ver. Aqui, aqui, aqui. Menos essa aqui tá fora. Mas enfim, ó. Ele tem um filter freak que tá abrindo e fechando, então ele dá esse movimento que é a mesma dinâmica lá do filtro que a gente automou, só que ao invés de automar ele faz sozinho, ó. Se desliga, ele fica assim. Tá ligado? Muito rude. Temos um pad aqui com a progressão do pad. É a mesma progressão da melodia, literalmente. Ô, cara. Muito tosco. Tipo, é só uma subida. Tá ligado? É muito tosco. Então aqui, tipo assim, a gente tem o acorde em F, depois a gente tem G sustenido, depois tem C e F. Tipo, a gente tem esses acordes mais passados, que nada mais é que, tipo assim, uma tríade simplesinha com uma sétima, e aí a gente muda, ao invés de estar aqui, ela vai estar aqui. Então ficou... Uau! Ah, não, tá certo. Aí a gente tem clap, bem 909 ali, Macetanes.
Temos também outro hatch que tagou em insane no bagulho. Com um ring shifter para dar um grauzinho ali nas frequências de cima, para fazer uma cosquinha na orelha também. Aqui um tom, um high tom. Aqui temos um snare bem filtradinho também, com filter freak dando esse movimento. Os três juntos fica. Temos um loop que eu acho que é um break, se eu não me engano. É um break. Esse break ele tá bem fechadinho, então se eu tirar o processamento dele, ó. Mas eu quero ele fechadinho, então processamos ele. Temos uma distorção aqui, um decapitator ligado, com o drive não tanto, mas também não pouco. 2 transient shaper para fechar maneiro, legal. Um gate só para segurar na máxima. Um loop, provavelmente o top loop. Mesma coisa do filtro, ó, tira o filtro. Um outro loop meio bateras de jazz. Se ele tira o processamento, se liga. Mas nós queremos doideiras, então junta os 3 loops. Aí pega um top loop padrão de house. Junta as tralhas. Isso aqui provavelmente é um hatch. Um hatch. Aqui parece... Deve ser outro hatch. Ou não. Outro hatch. Aqui uma percussão. Outra percussão. Por que esse hatch tá muito fora? Porque ele... Ó. Porque os dois juntos funcionam. Aí junta as percussão. Essa clavezinha faz layer com clap. Aí outra percussão aqui, ó. Aí você fala, solta o kick logo, porra, beleza. Bem danças, mano. Bem danças. Aí tem uma batera, né? Tem alguns FX pra dar aquela complementada maneira. Então, meu terror, decidinho aqui. Os vocais nós não usou. Tem um crash, o crash ele tá com... Ele não é só um crash que... E acabou. Ele tá bem curto. E ao invés do fade eu botei um slowdown nele, então ele fica, ó. Tá ligado? Então toda vez que o crash cair ele não vai bater. Ele vai bater. Aí temos um cimbalzinho aqui. Ô, caceta. Com eco, né? Por isso dá essa cauda toda. Aí temos alguns outros para fazer umas variações, então, ó, juntos eles ficam tipo... Só para fazer uma viradinha mesmo, gracinha. Aí aqui tem outra gracinha. Meio que segue a mesma filosofia da gracinha. Literalmente, só para fazer as viradinhas. Entendeu? Aí, vamos para o arranjo desse nosso mano. A gente sai aqui da Extended, é meio que a mesma coisa. Ele começa aqui, ó, crescer os pads, então ele vem vindo. Vem abrindo o filtro. Aí chega o pad. Dois automações. Aí vamos pro segundo break, ele começa a voltar o pad aqui, ele começa a entrar esse outro timbre, né? Que é o órgão que eu tinha falado. Como vocês podem ver, 15 segundos,
15 segundos, 15 segundos, 15 segundos. Ou seja, tem tipo, mudanças visuais nítidas. Aqui, entrou uma coisa aqui, olha aqui. Entra outra coisa aqui, aqui. A gente tem uma leve parada aqui com uma viradinha. E aqui a gente entra outra coisa. Então, tipo, a gente teve 4 mudanças em 1 minuto. Que prepara a gente para vir para esse break, que obviamente vão ter mudanças de novo. Então, a gente cai aqui. O mesmo fundamento da outra, sem build, vai secando. Criando tensão literalmente, só com automação de reverb e delay. Baixa tudo aqui, você pode ver. É só o clap, uma mix de reverb do Endless Smile e uma mix do Echo Boy e acabou. E aqui mesma coisa. Delay, reverb, delay, reverb. Mesma coisa aqui, ó. Aí a gente tem um novo elemento, né, para mudar, para não dropar a mesma coisa, que são esses 2 leads. Que tá na mesma nota daquele acorde. Então tá tudo na mesma, entendeu? Muda essa última. Ao invés de ele ficar só... Ele faz... Ele muda aqui só pra dar um tchan. E também teve essa mudança aqui, leve mudança do baixo, como vocês podem ver, né? Porque como ele tá na mesma nota, aqui ele volta pro baixo original. Aqui a gente muda as notas do baixo justamente para dar não ficar enjoativo, né? Tanto tempo. Então agora o baixo tá batendo assim. Tipo, tá meio similar, mas tá meio... Pra ficar nesse clima de perseguição na música inteira, tá ligado? E aí a gente tem só uma mudança mais expressiva na finaleira aqui, que é aqui. Então a gente já começa a ter outras coisas rolando aqui. A gente tem a introdução disso aqui. A gente tem o baixo picotado para dar uma pressão. A gente tem umas viradinhas, então, ó. Só que tá sendo introduzido aos poucos, abrindo filtro. Isso aqui, achou que vai dropar? Achou errado, pai. Aí isso aqui só pra mexer as caixas de grave, que fica ali na frente da pista. Isso aqui vindo. E mesma coisa. E essa é uma das poucas melódias que estão diferentes, né, das outras, porque as outras estão bem similares e a gente entra além dessa melodia. A gente entra com o stab aqui, Rave Generator padrão, tá ligado? Desde 1900 e bolinha. E a gente tem outro hit aqui no meio do caminho, ó. Então pra ele bater com eles, 3. Na primeira vez ele era seguido. Aí eu achei mais legal deixar ele pausado. Aí também entra novos elementos de batera, né? Que eles são só loops. Mas pra dar um draw, tipo assim, mudar um pouco a batera. Então sai aqueles outros loops, ó. Aqueles outros loops principais daqueles breaks, enfim. Eles entram só aqui. Eles saem por agora. Saem as percussões. E entra essa nova batera. Pra dar uma diferenciada também, então, ó. Ela ainda vai bater daquele jeito que ela tava batendo. Só que de um novo jeito. Então, ó. Com os loops novos.
Aí aquela viradinha aqui e volta pra antiga, ó. E volta como se nada tivesse acontecido. Aí acaba também, ó. Aí é isso, essa é isso. É meio divertidazinha, assim, meio Bugs Bunny das ideias. Meio Jack Rabbit das ideias, no caso. Não Bugs Bunny, não. Meio tipo detetive, perseguição, saca? Então, chegando pra última faixa aqui, que é I Wasn't Familiar with Papers, que é um breakbeatzão, me deu vontade de fazer, tava de marola, eu nem só de 4x4 vive o homem, pelo amor de Deus, longe disso. E ela é bem simples, mano, tem uma timeline meio simples também, ela é mais curta, então, ela é mais curta depois, ela tem 4 minutos só. E ela também começa com um vocal meio tipo assim, que só aparece ali, que é esse aqui. In the dance, just to give a heads up on what the next record was. If it was a slow dancer, or go, this is Lovers Rock. Que é literalmente, eu tava vendo um Reels do mano, das antigas do reggae, tá ligado? Explicando um pouco. A cultura de Sound System, tá ligado? Pô, vou tirar aqui os efeitos pra vocês conseguirem ouvir o que ele fala. Sound systems would say, in the dance, just to give a heads up on what the next record was. If it was a slow dancer, or go, this is Lovers Rock. Tá ligado? Explicando, tipo assim, como era quando os caras iam tocar e como os caras queriam saber qual que ia ser a próxima track, se ia ser um bagulho mais calmo, se ia ser um bagulho porradeiro. E eu achei doido, eu falei, vou botar só no comecinho, porque também pra dar copyright é 2 palitos, né? Então assim. E aí tem a cauda dela, então ele fica só. This is Lovers Rock. Delay pra dedéu. E aí ele vem começando, tipo assim, até aqui não tá rolando nada. Tem só uma descidinha aqui, ó. E uma percussão. Meio trenzinho, o piuí tic-tac das ideias, então tudo junto, ó. Textura de vinil. What the next record was. If it was a slow dancer, or go, this is Lovers Rock. Subida. Aí tem a mesma subida aqui indo e descendo pra ficar como? Taca delay neles. Pitch subindo e descendo. Então, ó, abrir aqui assim. Or as little as I want with that. E aí ele já começa, ele já começa aqui, já dropa entre aspas aqui. Que isso fica como se fosse uma intro, aí já cai pro drop, que na real é uma extended, que também é um drop. Então, ó. E aí começa um vocal que eu peguei no Loop Cloud mesmo, que é o cara falando, tipo assim, o nome da música é I Wasn't Familiar with Papers, porque é ele falando uma trip de ácido. Então ele fala tipo assim, eu posso pegar ácido quando eu quiser, só mandar um zap aqui no bagulho, tá ligado? Simply calling a friend and I can get as much or as little as I want within a very short amount of I can get acid. Eu posso pegar o bagulho rapidão se você quiser aí, é nóis. É isso. E aí, tanto que na outra parte, ele vem vindo aqui, ó. And I can get acid by simply. Tipo assim, a chamadinha antes do drop é literalmente o mano falando, tipo assim, brisa torta, a bad trip, tá ligado? Tipo, As I want with bad trip. e bem no corte que ele fala, as I want, aí ele, tipo, as I want, a bad trip, e o outro mano falando, tipo, a bad trip. Então parece que, tipo assim, ele fala, tipo assim, como que se eu quisesse uma brisa torta. Então, tipo assim, Little as I want with bad trip. e, tipo assim, o EP chama Brisa Torta muito por conta da vibe dessas 3 músicas juntas, porque elas formam um negócio meio brisa torta, tá ligado? Eu vou explicar melhor isso aí depois. Aí ele cai, dropa. Aí temos aqui, a percussão segue. Na real isso aqui é um break, não é a mesma percussão. Entre esse break aqui, o kick. E o kick ele não era só um kick, ele é um kick recortado. Então, ó, tipo, dá pra ver que ele tinha... Opa, cara, vou pegar aqui. Dá pra ver que esse kick, ele era um loop de break, muito provavelmente de break também. Eu peguei só o kick, e é bom você dar uma chopada no kick assim de vez em quando, porque ele fica com os restos. Então tá vendo que ele tem uns cliquezinhos, ó. Que talvez se tivesse só o kick ele não ia ficar tão maneiro, então ó, com o break. Agora se eu corto esse clique pra fora. Tá ligado? Agora com o clique.
o baixo dele, entre aspas, porque ele tá cortado também o slow dele. Tudo aqui. E ele tem um subão que, tipo assim, como se fosse um impact mesmo. E as outras linhas de baixo, tipo assim, fazendo a conversa. Então, ó. Tá ligado? Aqui, basicamente... Deixa eu ver se os efeitos... Era só um bass gordão, 6808 das ideias. Bota o processamento. Faz umas automaçãozinhas pra ele sair. Esse aqui tem automação pra caralho. Olha isso aqui. Tudo isso aqui é no mesmo, mano. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 automação no mesmo baixo. Tipo, olha isso aqui, mano. Tá ligado? Mas é ossos do ofício, mano. Não dá pra ser preguiçoso se quer que o som soe maneiro. Então ele fica aí, né? Só pra isso aqui, ó. Pra dar esse movimento. Então, ó, se eu desligar tudo, olha como ele fica xoxo. Tá ligado? Bota movimento nele. Junta tudo. Uma das layers de clap, que com certeza tem outra, eu só não tô achando. Tem loop. Bem simples, a bateria é isso. Aí ele fica aí. Aí entra os heads, os primeiros heads, né? E aqui um chop. Esse chop ele tá ligado a um delay, um crystallizer, que ele é basicamente um eco granular. Então você consegue com os nomes aqui deixar tipo mudar o pitch dele conforme o eco, tá ligado? Então se ele tá batendo 1 para 8, você consegue mudar o pitch conforme o eco, então se liga. Então se eu ver pra cá, ó. Aí você vem aqui, volta pra onde ele tava, quero ver ele mesmo 1200 no oitavo, tipo, melhor funcionado. O 1200 é literalmente como se fosse uma oitava, só que, enfim, 1200 semitons pra baixo. Tá ligado? 12 semitons são uma oitava. Uma oitava são as 8 notas brancas. Totalizam 12 notas com as pretas. Aí aqui pra frente começa a entrar um padzinho, um lead no caso, né? Com um vocal. Então ali, ó. As notas disso aqui é muito simples. Só tá fazendo... Tem umas pequenas, tá vendo que tem umas pequenas, uns peidinhos assim? Essas notinhazinhas é pra dar um glide, então se liga. Ó. Tá vendo que mais um... Tipo, ó, 100, ele vai passar normal. Agora presta atenção com... Ele vai dar um... Dá um glidezinho, dá uma vibradinha, ó. Então aqui é a mesma coisa, ó. Pra dar uma variadinha também, fica maneiro, legal, bacana. O efeito aqui fica repetindo e aqui começa a soltar o vocal. Esse time é o mesmo time, só botei um delay 1 para 4, aí no delay 1 para 4 ele fica, ó. Feedback wet lá no cacete pra ele ficar, ó. Aqui muda aqui em 3
esse pluckzinho saindo aqui, ó. Tá ligado? Ele vai ficar. Ele desce aqui, ele fica. Então, ó. É só um oitavo, mano. É literalmente só um oitavo, aí depois ele volta. Aqui ele volta, entendeu? Desce só um oitavo. Aí aquele chop de vocal ele muda. É o mesmo vocal, só que ele mudou. Também acho que é um oitavo pra cima, muito parece. Ele tá só rolando aqui. Começa a vocal. I can get acid by simply calling a friend and I E ele entra um outro lead, né? Novo timbre, novas notas, mas mesmo só sobe. Tá ligado? Simples. calling a friend and I can get as much or as little as I want within a very short amount of time. I can get acid by simply calling a friend and I can get as much or as little as I want with bad trip. Aí ele é a mesma função do outro, só que ele tem um fake drop aqui, que você fala, caralho, vai dropar, e ele não dropa, tá ligado? Então, ó, ele vem vindo. A friend and I can get as much or as little as I want with bad. Aí aquele baixo lá cheio de automação, ele tá vindo 3 vezes aqui, ó. Cacetando. Tá ligado? Essas automações não dão esse movimento, aí ele cai. I want with bad trip. E o impact é a mesma coisa, ó, ele vem 4 vezes, tá ligado? E aí junto com isso aqui tem, óbvio, as alterações da bateria, então o break ele tá chopado, que nem a galera faz bastante. Simples, ó. Aqui os baixos. Oh, meu Deus. Aí volta, aí junto com isso eu botei uma ambiência de um povo, ó, ao contrário. Aí caiu um crashzão, caiu. Volta, entendeu? With bad trip. E aí entra outro head. Tem mais alto. O pentzão. E a gente muda aqui as notas do baixo também. Ó. Ela tava fazendo tan 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 tan. Aqui ela tá fazendo, ó, tan 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 tan, ó. Tan 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 tan. Ele vira até aqui de volta. Aí tem esse. Que eu tinha o Tantra aqui, mas não tá licenciado, né, família? Aí o bagulho não funciona. Mas ele tava com efeito mais da hora na música da Povi, que eu tinha dado mouse. Aí é isso aí, aqui ele volta pro normal. Aí ele acaba acabando, tá ligado? Acabou, isso aí. Aí foi isso, família. Basicamente aí, as 4 músicas do EP. Espero que vocês tenham curtido e espero que vocês possam entender um pouco como é que, né, é o processo criativo do bagulho. Tudo muito bagunçado sim, sem nome, sem, sabe, que a galera fica nomeando os bagulho pra mostrar. Eu não, mano. É cru, direto, do mesmo jeito que tava, tô mostrando aqui pra vocês, porque esse é o processo criativo, mano. Não tô querendo, sabe, não, é assim que eu faço, mano. Na bagunça, no caos, os nomes, tudo de louco, tudo da mesma cor. E é isso, mano. Espero que vocês tenham tirado uma pira aí. E escutem os sons, escutem o EP, mano, que ele tá bem maneiro. No mais é isso, é nóis, forte abraço, tamo junto, satisfa aí pra geral, é nóis aqui.